Olá, eu sou o Vinícius Tavares e está no ar o seu Agrocast Agora. Conexões que cultivam o futuro. Quatro instituições, um mesmo compromisso com a agricultura sustentável. Falamos diretamente do Parque Valducense, onde acontece a Agro Brasília 2025. Estamos sediados aqui no estande da AproSoja Brasil, AproSoja Goiás, Grupo Associado de Agricultura Sustentável, GAS Brasil, e Instituto Goiano de Agricultura, o IGA. E nesse episódio vamos abordar o tema bioinsumos e desafios regulatórios. Quero convidar para esse bate-papo o Leonardo Minaré Brauna, que é assessor técnico da AproSoja Brasil, o Reginaldo Minaré, que é diretor executivo da ABINS, Associação Brasileira de Bioinsumos, e o Henrique Bley, que é da área de regulação da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura. Esse episódio é um oferecimento da Corteva. Bom, gente, nesse bate-papo, então, vamos falar um pouquinho sobre bioinsumos, né? Sobre a caminhada, né? A construção desse projeto, né? Que o projeto ele solidifica, né? Um trabalho que já vem sendo feito não só na agricultura comercial, mas também na agricultura de orgânicos, nos hortifrutis. Os bioinsumos sempre estiveram na realidade do campo, né? E dá para dizer que quando entrou a soja e entrou o milho, houve uma percepção, né, diferente, né, de certos atores que geraram algum tipo de debate, talvez de conflito, né, a respeito dos bioinsumos, de como eles são produzidos, de como eles são utilizados, né? Então, para iniciar essa conversa, eu queria fazer uma pergunta para o Leonardo. Leonardo, que dentro da AproSoja Brasil, ele tem um papel muito importante, porque além de biólogo, ele também é um advogado, então ele entende de leis, e ele foi uma das pessoas que ajudou a construir, a discutir, a construir e articular o tema do bioinsumos dentro de um projeto de lei que não tinha no Congresso Nacional. Eu queria que tu contasse essa história para nós, Leonardo. Obrigado pelo convite. Bioinsumos, o produtor rural já usa há décadas. Mas essa discussão, antes de eu pegar na lei, vamos pegar uma lei anterior. Em 2014, começou a discutir a lei do patrimônio genético, lei 13123. E na época, a AproSoja, a gente trabalhou muito forte. Na época, o Reginaldo estava pela CNA, e a gente discutiu muito colocar esses biológicos, sempre quis regulamentar um dia, tratar ele como um produto intermediário à cadeia. Como ele não, uma soja, um tomate, não difere o preço dele usando esse recurso genético no sistema, esse patrimônio genético, não deveria então haver cobrança. Então, criou-se o conceito de produto intermediário à cadeia na lei de recurso genético, e aí não teria o pagamento pelo benefício gerado da exploração econômica disso. Isso se consolidou. Anos depois, iniciou-se o debate de retirar os insumos biológicos, porque o insumo biológico estava tudo dentro de várias caixinhas, na lei de defensivos, na lei de fertilizantes, lei de produtos médicos veterinários. E aí começou o debate, peraí, vamos unificar tudo numa única lei. Já ele não caberia mais o pagamento pelo recurso genético. Então agora vamos regulamentar e desenvolver e dar uma legalidade maior, por mais que já tinha a evolução o uso próprio, não era ilegal, ele também não tinha uma lei que falava que ele era legal. Tinha uma permissão da produção para uso próprio no decreto de pesticidas. Mas você ficava numa zona cinzenta, então precisava depois de regulamentar. E aí foi feito um debate, uma construção com mais de 50 entidades do setor, indústria, produtores, pesquisa, o governo, uma participação ampla, popular, né, do governo, tudo. E final do ano passado, ganhamos no presente de Natal a lei sancionada. Só mais uma pergunta. Como é que veio esse debate? Como é que esse assunto chegou à AproSoja? Uma entidade aí começou a fazer processos, denúncias do Ministério Público contra os produtores rurais que faziam
esses insumos biológicos na sua propriedade, alegando que era produção ilegal de agrotóxico. E aí criou, mas em 21, o deputado Zé Vitor, né, apresentou o projeto de lei para regulamentar a produção de alfafa, falou, isso não é ilegal. E quando essas denúncias foram crescendo, com a sanção da nova lei de pesticida, você poderia pegar até 9 anos de cadeia por produção ilegal, foi tomando corpo cada vez mais forte e concluiu com a lei. Foi por causa de denúncias que começaram a chegar, antecipou esse debate para regulamentar logo a produção alfarra. Pronto. Aí agora para o Reginaldo, perdão. Aí nós temos essa situação que o Leonardo trouxe agora, né? Existia a necessidade de organizar o tema bioinsumos, que estava pulverizado, né? Existiam algumas frentes questionando o uso, a questão de segurança, de produção on-farm e o uso dos bioinsumos. E aí nós temos que produzir uma lei, então. Nós temos que redigir isso, colocar no papel as responsabilidades, os direitos, né? Então eu te pergunto, Reginaldo, como conciliar, como convergir interesses tão difusos numa lei que seja bom para todos? Certamente, esse foi o ponto mais difícil da construção dessa lei. Existiam interesses conflitantes, em alguns casos ainda existe, mas, como o Leonardo falou, começou um movimento de algumas grandes indústrias de denunciar agricultores. E isso chamou a atenção para o debate. Em 2009, quando esse decreto que autorizava o agricultor a produzir bioinsumos para uso próprio foi publicado, não teve esse grande debate. Foi um decreto que foi publicado sem muito alarde, ninguém questionou, e ele permaneceu em vigor de 2009, né, até agora. E sem um embate muito grande. Mas como você no início comentou, né, de que entrou a soja, né, entrou o algodão, entrou a cana, entrou o milho, indicou que o uso de bioinsumos ganhou escala. Não era mais aquele insumo destinado a nichos de mercado, como, por exemplo, a produção orgânica, né? Aquele nicho de mercado não incomodava o grande mercado, especialmente dos agrotóxicos. Eu digo agrotóxicos porque a lei brasileira denomina agrotóxico. Então, quando escalou a produção utilizando bioinsumos, com o direito do agricultor produzir bioinsumos para uso próprio, começou a mexer no faturamento de algumas empresas. Por incrível que pareça, esta empresa que nos patrocina aqui foi uma parceira que não viu essa ameaça. Ela sempre esteve com a gente. Para ela, é interessante que tenham esses modelos que a lei atual garantiu, mas não era a visão de todas, né? Então, nós temos esse histórico de dificuldade, porque você tem um modelo de químico que é muito baseado na patente, você faz a patente da molécula e depois explora o mercado, né, por até 20 anos. Tal. O micro-organismo natural, ele não é patenteável. Ele tem outro meio de proteção, né? A proteção de dados existe, mas não é um produto patenteado. Então, ele abre caminhos para você ter uma diversidade de produção, né? Algumas instituições não gostaram muito dessa possibilidade, mas foram voto vencido, minoria, e hoje nós temos essa lei. Congrega talvez o maior consenso que nós tivemos em uma legislação destinada à agropecuária nos últimos anos, né? 54 instituições da indústria, da agricultura, todo mundo participou, cooperativas, né? E ficou uma lei interessante e certamente é uma lei que vai conduzir esse mercado de bioinsumos tranquilamente pelos próximos 15, 20 anos, né? Então, grande parte das arestas, né, desses interesses aí antagônicos, eles foram acomodados dentro da lei, né? Tem alguma coisa ainda que precisa ser lapidada no decreto, né? Mas o ambiente é bom para que isso aconteça, essa convergência aconteça, né? Vai ser uma discussão dentro do Ministério da Agricultura, né? Um órgão isento que olhe o país, né? Porque a grande
O grande caminho tanto para a lei quanto para a regulamentação é o que é melhor para o Brasil, o que é melhor para a agricultura brasileira, né? Pode não ser o melhor para todos, mas sendo o melhor para o Brasil, é nesse ambiente que a lei e o decreto têm que permanecer, né? E isso está sendo feito. O Ministério foi nosso parceiro, né? O governo foi nosso parceiro, o Congresso foi nosso parceiro. Então, a gente não tem nenhuma dificuldade de afirmar que teremos um bom decreto, garantidor da lei, e que pavimentará esse caminho normativo pelos próximos anos para essa agricultura biológica, essa agricultura regenerativa, né, se tornar a agricultura convencional do amanhã, né, que é bom para todos. Claro. Henrique, eu queria abordar contigo em que fase que nós estamos agora e que atribuições o Ministério da Agricultura terá a partir dessas redefinições dos bioinsumos, né? O Reginaldo falou que espera-se um decreto que realmente cristalize ainda mais, né, o que está dentro da lei. Mas queria que tu me contasse agora quais são as próximas etapas e o que caberá ao Ministério da Agricultura diante desse novo desafio de regulamentar esses produtos. Sim, bom, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com os colegas Leonardo e Reginaldo, que a gente tanto discutiu nesses últimos 3 anos esse projeto, e agora a gente vê esse resultado. E como foi bem dito, né, foi um resultado realmente construído a muitas mãos. E esse desafio permanece, porque nós temos tipificação para a maioria dos produtos que já são considerados bioinsumos, só que nós temos normativas isoladas, algumas que são muito restritivas, ou que então classificam um produto de baixo impacto dentro de uma exigência que hoje é atribuída a produtos químicos ou produtos de alta toxicidade. Então, essa lei ela é disruptiva nesse sentido, de trazer esses produtos que já estão disponíveis no mercado, muitos deles, e isso é muito importante, que a gente não perca o que já se construiu e ter produtos disponíveis, porque realmente o nível de adoção dos bioinsumos é que faz com que essa pauta seja tão importante. Porque não é a lei que vai fazer nós aumentarmos a adoção, ou não é a norma do mapa que cria um mercado, mas ela pode ser impeditiva, né? Então, nós temos a tecnologia, nós temos um histórico, e a lei não pode vir para impedir ou tirar um direito do próprio agricultor, se for o caso de fazer um insumo na propriedade, que também é respeitado nessa lei e é uma inovação de um ponto de vista muito importante, porque o agricultor, antes, na agricultura orgânica, havia uma série de insumos autorizados e, inclusive, dispensados de registro no mapa. É a certificadora, é a produção orgânica que vai avaliar a possibilidade desse insumo. E alguns insumos, então, com conteúdo biológico, se imaginou de fazer uma especificação de referência, até como uma forma de simplificar um processo de registro de um produto biológico para a agricultura orgânica, sem precisar passar por todo o regramento que existe hoje em dia para um controle biológico que segue o mesmo padrão, o mesmo rito processual de um agrotóxico. Então se criou essa figura da especificação de referência. É aquele micro-organismo que já foi identificado, já foi comprovada a isenção de efeito tóxico ou efeito de prejuízo ambiental, e as empresas que quiserem reproduzir esse produto registravam ele no mapa para agricultura orgânica conforme aquela especificação. Mas se pode ser usado na agricultura orgânica, por que não poderia ser na agricultura convencional? E aí, de repente, é algo que já podia ser feito e que se percebeu que, pela sua eficiência, que se imaginava que eram produtos que não teriam grande escala, não teriam um efeito tão rápido como se precisa. Muitas vezes a gente tem pouco tempo, né, de aplicar o produto e numa extensão de terra grande. Esses produtos podiam ser manejados dentro de um sistema produtivo, né? Preventivo, ou em conjunto com outros produtos, ou numa sequência de culturas. Então,
se viabilizou algo que nós já temos há 50 anos, que é os inoculantes, mas que também se verificou esses efeitos benéficos também no controle de pragas. E como eu disse, a própria adoção pela agricultura convencional e a demanda pelo produtor tornou a necessidade de que a gente trouxesse, então, esses produtos para um regramento mais simplificado, mais uniforme, para se dizer assim. E esse é o nosso desafio agora, conjugar todos esses interesses sem desestimular a pesquisa ou a indústria nacional, porque a maioria deles sim, produtos que foram desenvolvidos pela nossa pesquisa e pela nossa indústria, que durante muitos anos se manteve com baixos até retornos, em função de ser produtos direcionados para culturas menores, de menor intensidade ou de menor área. E hoje não. Hoje ele se ampliou para culturas de grande valor econômico, se tornaram muito competitivos e com uma margem de lucro muito acima do que os produtos para nutrição de plantas em comum, que hoje as commodities agrícolas de insumos, por exemplo, são importadas com margens de lucro mais baixas e que dependem muito do mercado internacional e logística. E esse é um produto que pode estar numa fábrica ao lado da propriedade, né? Ou dentro da propriedade. Então, realmente é bem disruptivo nesse sentido. E o papel do MAPA, né, como fiscalizador, como regulatório, é congregar então todos esses interesses e tentar traduzir tudo isso numa letra, né, na letra do decreto, respeitando os direitos, mas preservando a qualidade do produto e o direito do agricultor. Claro. Agora eu passo a bola para o Leonardo aqui, porque o Leonardo, como eu já citei, além de biólogo, advogado é produtor rural. Então ele conhece do assunto, né? Então Leonardo, eu queria saber de ti o seguinte, na tua visão, assim, a gente evoluiu em termos de utilização de bioinsumos, de conhecimento, né? Tu acompanha isso há muito tempo, mas eu queria que tu me falasse o seguinte, uma das grandes contestações de quem foi contra esse projeto era a alegação de que não são produtos seguros, ou que a gente poderia, talvez, perder o controle na mão do on-farm. Eu queria que tu me falasse do ponto de vista do produtor rural também. Qual que é a visão do produtor rural sobre essa questão da segurança, de como utilizar, de como utilizar para uso próprio, e como trabalhar essa questão da segurança, que foi um ponto focal dentro da produção desse projeto de lei que virou lei. Eu trabalho com bioinsumos há mais de 2 décadas. Eu gosto de fazer uma analogia, um local tá infestado de ratos. Você tem 3 formas de controle. Ratoeira é um controle físico, um raticida é o controle químico e o gato é um controle biológico. O gato tem multifunção. De dia ele está lá caçando o rato e à noite ele está vendo TV contigo. Tem um risco? Tem. Ele pode te arranhar. É risco. Mas esse risco é muito menor do que um raticida, um chumbinho, o que for. Durante anos, o Brasil enquadrou o gato igual o raticida. E o registro era na mesma lei. Então, hoje, agora, separou. O gato está na lei dele e o raticida químico, um chumbinho, o que for, está na lei própria. Separou. Aí fala, mas tem risco. Como o Reginaldo falou mais cedo, quando era no sistema orgânico, um chacareiro, né, e o cara quer vender na feirinha um tomate produzido com bioinsumos, era bom, não tinha risco algum. E são alimentos prontos para consumo. O cara passa na camisa e come, se bobear, não é porque é orgânico, é biológico. Quando a soja começou, a cana, o milho, o algodão, florestas plantadas, grandes volumes a utilizar, começou um debate, especialistas, tem um risco que vai matar a humanidade, o cara vai produzir e vai produzir o antrax. Se você consegue produzir o antrax numa fábrica de fundo de quintal, então a gente tem um sério risco de armas biológicas no mundo explodir. Né? Que criaram um terrorismo, um bioterrorismo, que eu vejo, na verdade, esse discurso é porque está transvestido numa proteção comercial, um lobby de mercado para evitar a concorrência, para evitar a expansão de outros e manter o seu monopólio, o seu domínio.
tratar o gato igual um raticida, eu não concordo. E por que que antes, quando eram os pequenos agricultores, um hortifruti, que utilizavam, risco nenhum. A partir de quando começou a utilizar em grande escala e ampliou e muito as áreas no Brasil, aí passou a ter risco. É interessante ver esse debate. Por isso eu mantenho a minha posição, não existe o risco. Né? Não é assim. Não é assim. Tem um risco igual tem um do gato, de arranhar. E você pode controlar muito bem esse risco. Obrigado. Reginaldo, se as entidades que trabalharam nesse diálogo conjunto, né, de entidades de produtores, entidades de fabricantes de bioinsumos, produtores de bioinsumos, se essa coalizão não tivesse trabalhado para trazer essa lei à tona, se essa lei não tivesse sido aprovada, o Brasil ainda continuaria sendo o país que mais usa bioinsumos, que mais produz bioinsumos no mundo? Haveria alguma ameaça para esse nosso protagonismo nesse setor? Sem dúvida, não teríamos uma evolução no futuro igual conseguimos ter até o momento. Por quê? Porque esse terrorismo que foi feito denúncia no Tocantins, foi feito denúncia no Rio Grande do Sul, foi feito denúncia no Mato Grosso, Goiás e no Paraná. A última que nós trabalhamos e conseguimos que o Ministério Público arquivasse foi no Paraná. Visitei o Ministério Público lá, peguei o material, uma argumentação muito sem fundamento, tanto jurídico quanto técnico. Então, se não tivesse essa lei, provavelmente essa pressão, esse terrorismo, iria inibir muitos agricultores, com medo de uma fiscalização, com medo do Ministério Público instaurar algum processo, porque tem crimes na lei de agrotóxico, e eles estavam querendo enquadrar o agricultor como um crime previsto na lei de agrotóxico. Está produzindo um agrotóxico sem a legalidade necessária. Então, tudo isso certamente inibiria o avanço da produção on-farm. Porque a divergência não era contra o biológico, era contra o modelo de negócio da produção para uso próprio. Porque tinha alguns atores, né, dentro desse processo que queria manter o mesmo modelo de negócio dos químicos. O modelo de negócio dos químicos não é viável para produção para uso próprio. É economicamente inviável um agricultor produzir uma planta para... vou produzir glifosato só para eu aqui. Ou um outro pesticida qualquer. Não é economicamente viável. Então você tem a figura de uma indústria que concentra tudo e ela oferta todos os agrotóxicos para o mercado. No biológico está mudando essa lógica. A indústria ela pode vender produto pronto para uso, como são os agrotóxicos, mas produto biológico. O agricultor compra e utiliza, o agricultor não precisa multiplicar na propriedade dele, mas a lei trouxe uma linha de mercado inovadora, que é essa mesma indústria, ela pode vender inóculos para os agricultores. Se o agricultor decidiu produzir o bioinsumo na fazenda dele, ele pode comprar o inóculo dessa indústria. Essa indústria também pode vender meio de cultura para esse agricultor produzir. Então, quem inicialmente era contra, eu acho que é uma certa miopia de determinados investidores que não percebeu que ele vai ter mais mercados. E quando você começa a ofertar inóculo, você pode até ofertar biofábricas para esse agricultor. Você fideliza aquele agricultor ao seu processo. Diferente de você colocar um produto na prateleira de alguma revenda por aí e o agricultor pode escolher essa ou aquela indústria. Se o agricultor montou uma biofábrica na fazenda e a empresa X é a que oferta inóculos, oferta meio de cultura, até assistência técnica, ele certamente vai ter um grau de fidelidade com essa indústria muito maior do que quando ele vai no mercado comprar na prateleira. Porque ali ele pode olhar o preço, uma coisa. Quando ele está com essa indústria, nesse sistema, produzindo, dando certo, a probabilidade dele mudar todo ano é muito difícil.
vai ter uma fidelidade maior. Então, eu acredito que é um mercado bom para os agricultores e vai ser muito bom para as indústrias. Mas tem que olhar com uma visão de futuro. Não pode olhar no retrovisor. Tem muitos gestores aí de grandes empresas que estão olhando no retrovisor. Né? Como fala, o mercado já ensinou a todos que ninguém sobrevive ganhando dinheiro com uma única tecnologia pelo resto da vida. Tá aí as empresas que antes faziam filme para fotografia e não acreditaram na fotografia digital, quebraram. Né? Então é sempre interessante você ter uma visão um pouco mais ampla. Algumas empresas estão com gestores com essa visão. Outras estão ainda olhando no retrovisor. Mas vão ter que mudar o olhar, porque senão serão atropelados. Claro. Henrique, eu gostaria de saber se o Estado brasileiro, os ministérios, os órgãos, estão preparados para esse desafio, para regulamentar os bioinsumos, para atender esses novos mercados que surgem agora com a ampliação das fábricas que produzem bioinsumos, agora já regularizadas com essa autorização. O Estado brasileiro, o corpo técnico do Ministério, dos órgãos de governo, estão preparados para esse tipo de nova abordagem, de uma nova agricultura? Sim, né? É uma questão bem importante. Tanto é que a gente agora, hoje foi publicada a portaria que institui e indica o nome dos participantes do grupo de trabalho que vai redigir o decreto da lei. Hoje, agora, final de maio, né? A gente está no mês de maio, esse podcast está sendo gravado na AgroBrasília, então hoje Hoje mesmo, dia 22 de maio. Nesse dia, foi publicada a portaria e nós três estamos nominados nela. Nessa portaria, nós vamos ter toda essa parte dos produtos comerciais, e os produtos comerciais, como eu digo, já estão no mercado. Nós já temos hoje 1.500 produtos registrados que automaticamente, com a publicação do decreto, eles podem ser identificados como bioinsumos. Então, nós já temos a capacidade técnica de análise e fiscalização de produtos comerciais. No entanto, é um desafio a fiscalização ou o estabelecimento de um sistema de cadastramento de unidades de produção nas fazendas, que vai ter que ser um sistema federal e que vai ser disponibilizado para os órgãos estaduais de agricultura fazer a fiscalização. Então, a fiscalização da produção on-farm vai ficar a cargo dos órgãos estaduais, porém o cadastro, né, daquilo que nós estabelecemos como unidades produtivas obrigatórias de cadastro, porque algumas vão poder ser dispensadas, por exemplo, uma agricultura familiar, algumas situações vão poder ser dispensadas, e algumas cooperativas que a gente imagina também, até uma questão de viabilidade, né, de ter esse investimento em equipamentos, talvez não tenhamos um número tão grande de unidades de produção. Então hoje é difícil a gente ter esse universo, mas com certeza nós temos deficiências de pessoal, de sistemas, temos. É um desafio constante no órgão público poder acompanhar, em termos de infraestrutura, as inovações. Isso nós temos consciência. Porém, é uma responsabilidade compartilhada. Da mesma forma que a indústria que produz os bioinsumos ou produz os equipamentos para a produção on-farm vai ter o seu corpo técnico, dar a sua assistência. Esse produto ele é isento de registro, então cabe aqui fazer essa observação. O produto produzido on-farm ele é isento de registro e não pode ser comercializado. Então, existe aí uma responsabilidade técnica de quem está produzindo. Então, de certa forma, nós não vamos fazer uma fiscalização sobre o produto, mas a empresa, né, a empresa que vai fornecer os equipamentos e os insumos vai ser fiscalizada, porque para comercializar um inóculo de bioinsumo, ele vai precisar registrar esse produto. Então, dentro da porteira, como eu disse, existe um universo enorme que hoje nós não sabemos exatamente quantos produtores vão realmente investir ou vão fazer isso em associações, em cooperativas, que também é possível de ser feito. Mas é algo realmente, é um problema bom. Né? Nesse sentido, a gente vê que se a adoção for tão grande a ponto de nós não termos perna para cadastrar e registrar todo mundo, creio que seja um problema bom para ser solucionado e vai demonstrar realmente o uso, né, de uma ferramenta mais sustentável, menos agressiva ao meio ambiente, e a gente vai poder construir pelo menos alguns parâmetros mínimos e de boas práticas
agora na regulamentação e em normas complementares. Certo. A gente vai caminhando para o final da conversa, mas eu queria explorar uma breve pergunta para vocês, com uma breve finalização, de que forma a AproSoja atua para estimular e fomentar os bioinsumos, para aumentar o conhecimento dos bioinsumos entre produtores, entre estudantes, entre profissionais da área. A AproSoja Brasil ela não tem esse poder, o que tem é nos estados. Vários estados têm seu corpo técnico, fazem dias de campo, não só para on-farm, mas para o uso dos insumos biológicos, também como o uso. Tem uma parceria, o Sindiveg lançou esse tempo atrás um curso de como usar o insumo biológico na propriedade. Então também as instituições também têm buscado. Tem muitos dias de campo rodando no país inteiro, uns voltados para a produção on-farm, outros voltados para o uso correto de como aplicar o insumo biológico. Tem alguns insumos, alguns bioinsumos, igual semente. Semente é um insumo biológico. Eu não posso armazená-lo no barracão a 48 graus. Vai estragar. Eu não posso, se o plantio é 60 quilos por hectare, eu não posso fazer 10 quilos por hectare de semente. Então você tem as recomendações e você tem os dias de campo, o usual. E o produtor e a AproSoja fomenta muito essas parcerias, esses incentivos, esses cursos, esse movimento. Isso ela pode fazer. Reginaldo, a ABINS incentiva, promove boas práticas agrícolas. Como é que esse trabalho é feito? Olha, Vinícius, a ABINS ela é uma associação um pouco diferente do usual, porque ela congrega indústria e agricultores. O GAS, por exemplo, né, o grupo associado de agricultura sustentável, é nosso parceiro desde a fundação. Então a gente tem indústria e tem agricultor. A gente tem indústria que trabalha só on-farm, né? Até por enquanto só on-farm, por exemplo, a Solubio. E nós temos indústrias que trabalham com produto pronto para uso e on-farm também, né? Todas essas indústrias, elas promovem treinamentos para os agricultores que com elas têm parceria. Tem um volume agora a gente usando a lei, né, a gente tem unidades, né, de produção para uso próprio. A ABINS ela tem, nas empresas que congregam a ABINS, aproximadamente 900 unidades de produção espalhadas pelo Brasil. Como cada unidade de produção nem sempre tem só um reator, né? Então temos aproximadamente uns 3.000 reatores produzindo bioinsumo direto no Brasil todo. Essas empresas promovem esses cursos. A ABINS ela está dedicando o maior tempo dela na regulamentação. Porque como essas indústrias são indústrias novas, indústrias de 6, 7 anos, né? É uma inovação empresarial. A gente fala muito, né, de inovação tecnológica, é mais produto, mas essa tecnologia dos bioinsumos, ela permitiu uma inovação empresarial. Novos modelos de negócio. Novos modelos de negócio, novas empresas, 100% nacional, grande medida, e com vocação regional. Você incentiva a todo aquele dinheiro que o agricultor ia mandar para o exterior para comprar insumos importados, e a gente depende de mais de 90% praticamente dos fertilizantes, também das moléculas de agrotóxicos. Tudo aquilo que o agricultor economiza em mandar dinheiro para fora para comprar esses insumos, esse dinheiro fica na região. Contrata mão de obra especializada. Nós temos uma empresa, por exemplo, que gera 490 empregos diretos e mais 400 empregos indiretos espalhados no Brasil, e a maioria emprego qualificado. E a maioria mulheres, biólogas, que acompanham as biofábricas. Então, é um modelo com vocação regional. E isso é muito importante porque você deixando dinheiro na região, você aumenta salário, aumenta a renda do agricultor, e aquele dinheiro não vai para os investidores europeus, asiáticos, fica naquela região. Então é uma mudança muito interessante que a gente observa, né, nessa produção de bioinsumos para uso próprio, né?
inovação empresarial, fomento da economia regional, geração de emprego especializado e, principalmente, uso de um material biológico que é abundante na nossa biodiversidade. Ou seja, nós vamos efetivamente aproveitar toda essa biodiversidade de micro-organismos, transformá-las em insumos agrícolas, substituindo esses insumos químicos que a gente é dependente, crônico, já por longa data, de importação. E dentro desse ecossistema de produtores que usam, de empresas que produzem, nós temos também, acredito, eu gostaria de te perguntar, existe algum benefício também para a formação de profissionais da área técnica que podem já crescer em meio a essa nova agricultura, a entender mais sobre bioinsumos biológicos? A minha pergunta é, será que há um benefício também para a formação do corpo técnico, para a atualização dos profissionais, para maior disseminação de conhecimento em vários níveis? Diretamente com essa parte de promoção, incentivo, a própria Defesa Agropecuária não atua, mas temos a Secretaria de Inovação que tem trabalhado bastante nessa linha de promover editais e até cursos. Nós temos no Enagro, que é a Escola Nacional de Agricultura do Ministério da Agricultura, nós temos já 3 cursos que são gratuitos, disponíveis para que tratam de produção de bioinsumos e o uso de bioinsumos. E também a gente tem sido procurado por algumas instituições de educação justamente para esclarecer essa parte conceitual e regulatória, que tem interesse em elaborar cursos de especialização e às vezes ofertam inclusive vagas para nosso corpo técnico do MAPA para justamente estar mais próximo da pesquisa, porque, como a gente comentou antes, muitas vezes a pesquisa até está muito à frente do regulatório. Então, nós também temos muito que aprender com a pesquisa. E não quer dizer que um produto que seja eficiente ou de uma tecnologia ou de um experimento que tenha demonstrado um bom efeito, que aquilo vai resultar num produto. Por quê? Porque tem critérios, muitas vezes, para se enquadrar, e isso não deve desestimular a pesquisa. Porque existem pesquisas que precisam, muitas vezes, de 10 anos de continuidade até se chegar num produto. Isso pode assustar um pouco, né? Para quem está querendo investir agora, como é que eu entro nesse mercado? Quero ter um produto para a próxima safra. A gente é muito visitado lá por empresas que querem assim, como é que eu faço o caminho mais rápido para eu entrar na próxima safra? Olha, eu posso te dar o caminho correto, o mais rápido realmente não tenho como orientar, porque é uma decisão estratégica da empresa, né? A gente pode dar os caminhos que existem hoje, e até uma mensagem que eu deixo aqui é: entendo a ansiedade pelo decreto, né? Entendo que empresas, produtores, pesquisadores querem ter o decreto ainda esse ano. Vai ser um trabalho duro, talvez a gente não consiga cumprir os 360 dias, mas se não for cumprido é pelo zelo de se fazer direito, né? E hoje existe, assim, o que a gente tomou cuidado no texto da lei é manter o processo que está sendo feito hoje. Ele não é o ideal, e em alguns casos ele é muito demorado, mas nós temos, como eu disse antes, a especificação de referência, a linha dos inoculantes, promotores de crescimento, biofertilizantes. Hoje nós já temos um caminho. Então, não existe uma insegurança jurídica em uma empresa entrar com um produto novo, uma nova empresa se registrar. Porém, na linha dos bioinsumos, múltipla função, registro único, esses são pontos que realmente vai precisar ficar em stand-by por um tempo até a gente regulamentar. Chegamos ao final da nossa conversa. Eu queria agradecer ao Henrique Bley, ao Reginaldo Minaré e ao Leonardo Brauna, direto aqui da AgroBrasília 2025, agradecendo a audiência, e esse episódio é um oferecimento da Corteva. Muito obrigado e até a próxima.